Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos ter mais uma videoaula sobre geometria analítica, especificamente o tópico de equação reduzida da circunferência. Vamos lá. Equação reduzida da circunferência. Antes de nós irmos direto para a equação reduzida da circunferência, vamos só relembrar o que é uma circunferência, tá bom? A circunferência nada mais é do que o conjunto de pontos equidistantes de um ponto dado, que nesse caso, esse ponto nós chamamos de centro, né? Então, todos esses pontos aqui que estão nessa linha, nesse contorno roxo, estão à mesma distância do ponto C, que nós chamamos de centro. E a essa distância, né, do ponto C até esses pontos que estão aqui em roxo, nós chamamos de raio, tá bom? Então, centro C e raio R. Ok? Então, essa é a nossa circunferência no plano cartesiano. É o conjunto de pontos equidistantes, ou seja, que tem a mesma distância até o ponto C, tá bom? E essa distância nós chamamos de raio. Comumente, nós representamos uma circunferência por uma letra grega minúscula. Nesse caso, nós temos aqui a letra lambda, que está representando essa circunferência. Poderia ser a π, gama, poderia ser qualquer outra, tá certo? Mas, comumente, nós encontramos representado por uma letra grega minúscula, tá certo? Então, nós temos aqui que o ponto C, que é o nosso centro, ele tem coordenadas xc, yc, tá bom? Então, aqui nós temos a abscissa do centro e a ordenada do centro. E nós temos aqui, por exemplo, do centro até um ponto P, né? Um ponto P genérico. Nós sempre vamos ter a mesma distância do centro até qualquer um desses pontos aqui, que é justamente o nosso raio. Tá bom, professor, já entendi o que é uma circunferência, já sei que ela tem um centro e é formada por todos os pontos equidistantes a esse centro, e essa distância nós chamamos de raio. Só que aí eu quero saber como é que eu represento a circunferência no plano cartesiano através de uma equação. Pronto, vamos lá. Veja, gente, a equação que nós chamamos de equação reduzida da circunferência tem esse formato aqui, ó. Nós temos x menos xc, onde esse xc, eu tinha acabado de falar para vocês, que é a abscissa do centro ao quadrado, os dois ao quadrado, mais y menos yc, onde esse yc é a ordenada do meu centro, tá certo? Também ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, para eu escrever a forma reduzida da equação de circunferência que está no plano cartesiano, nós podemos utilizar essa expressão aqui, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, tá bom? Então, já coloquei aqui, ó, onde x, c e yc são coordenadas do centro, tá bom? São os pontos aqui que formam o meu centro. E R pertence aos reais positivos, que é a medida do raio. Por que é os reais positivos? Porque não existe raio igual a zero e nem tampouco raio negativo, tá bom? Por isso que ele pertence aos reais positivos. Sempre vai ser uma distância maior do que zero para poder ter uma circunferência. Caso contrário, se a distância for igual a zero, você não tem uma circunferência, você vai ter um ponto. Agora vamos pegar essa teoria e aplicar em um exercício que vocês vão ver que é bem simples compreender esse conteúdo, tá bom? Então, essa é a forma da equação reduzida de uma circunferência no plano cartesiano, tá bom? Vamos lá para os exercícios. Olha o que é que diz aqui o nosso primeiro exemplo. Determine a equação reduzida da circunferência cuja medida do raio é r igual a 2 e centro C menos 1,5, tá bom? Então, o exemplo quer que a gente encontre qual é a equação reduzida dessa circunferência que tem raio 2 e centro menos 1,5. Como é que você vai fazer? Então, primeiro de tudo, a gente vai reescrever a forma genérica da equação reduzida de uma circunferência. Vamos só relembrar aqui, ó. Basta eu pegar x menos o x do centro, tá bom? Ou seja, a abscissa do centro e elevar ao quadrado, mais
Aí eu faço y menos o y do centro, ou seja, a ordenada do centro da minha circunferência, também ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, tá bom? Pode ser minúsculo, maiúsculo, tanto faz. Aí você vai ter o seguinte, ó, basta agora eu substituir os dados que a minha questão fornece na minha equação genérica. Então vai ficar da seguinte forma, para a gente responder aqui rapidez. Abre parênteses, x faz parte da equação, x, eu repito, menos, quem é o xc? É a abscissa do centro da minha circunferência. Só quem é a abscissa? Menos 1. Então, x, tem um menos 1 e tem um menos da fórmula. Tem que ter cuidado, tá, gente? Ó, menos 1 aqui está negativo e tem esse menos, então eu tenho que ter cuidado. Menos com menos fica mais, então vai ficar x mais 1. E elevo ao quadrado. Aí o mais y menos, olha aqui, ó, yc, ou seja, a ordenada do meu ponto C, só que a ordenada nesse caso é meio. Tá vendo que aqui é meio positivo? Então eu coloco só o meio para cá, porque vai ficar menos com mais, que dá o próprio menos. Então basta repetir um meio. Quando é positivo, você não precisa se preocupar com o sinal. Mas quando for negativo, tem que ter cuidado, ó, como era aqui no menos 1. Tinha menos xc, só que o xc é negativo, aí ficou menos com menos que ficou mais, tá bom? E também ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, r ao quadrado, é só olhar aqui, ó, raio ao quadrado, mas quem é o raio? 2, então vai ficar igual a 2 ao quadrado, mas 2 ao quadrado é quanto? É 2 vezes 2 que dá 4, então aqui a equação reduzida da minha circunferência que tem raio igual a 2 e centro menos 1 e meio é essa aqui, x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 sobre 2 também ao quadrado igual a 4. Então aqui nós acabamos de encontrar a equação reduzida desse nosso exemplo. Beleza, gente? Muito fácil, né? Vamos agora resolver um exemplo em que nós vamos fazer o processo inverso. Bora lá. Vamos ler aqui e entender o que a questão quer. Calcule o raio, então eu quero que o raio e o centro da circunferência que possui a seguinte equação reduzida. Aí eu tenho aqui a equação reduzida, x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 75. Vamos só aqui escrever a forma genérica novamente da nossa equação reduzida para a gente não esquecer. Vai ficar x menos xc, ou seja, x menos a abscissa do centro, mais, aí aqui ao quadrado, né? Não podemos esquecer, y menos ordenada do centro, yc, também ao quadrado, igual a r ao quadrado. Beleza? Agora, vamos lá. Observe que eu quero o raio e o centro, tá bom? Eu quero esses dois valores aqui. O raio é fácil de encontrar. Por quê? Porque eu sei que quando eu tenho a minha equação reduzida, o número que está aqui é o quadrado do raio. Se eu quero encontrar quem é o meu raio, basta eu extrair a raiz quadrada do número que está aqui na frente. Ok, gente? Então, basta eu encontrar a raiz de 75. Vamos começar pelo raio, né? Na ordem aqui. Então, para eu encontrar o raio, basta eu extrair a raiz de 75, tá certo? Então vamos lá, raiz de 75. Professor, a raiz de 75 ela não é exata, certo? Mas nós podemos fazer o quê? Fatorar o 75 e encontrar a forma mais simplificada dessa raiz. Então vai ficar da seguinte forma, vou pegar aqui o 75 e vamos fatorar. Vai ficar da seguinte forma, 75 fatorado, primeiro, dá por 2? Não dá por 2, né? Dá por 3? Dá por 3. 75 por 3 dá 25. 25 dá por 3 ainda? Não. Qual é o próximo número primo? 5. 25 dá por 5, que dá 5. Como 5 é primo, então só dá pelo próprio 5, que dá 1. Então vai ficar da seguinte forma, o 75 fatorado. Fica assim, ó, 3 vezes 5 ao quadrado. 3 vezes 5 ao quadrado. Beleza? Fatoramos o 75. Aí no lugar de raiz de 75, nós vamos escrever a raiz de 3 vezes 5 ao quadrado.
ok? Todo mundo que tem ao quadrado pode sair da raiz. Quem não tem ao quadrado fica dentro da raiz. Então isso aqui vai ficar igual a quanto? Vejam só, o 3 não pode sair porque não tem ao quadrado, mas o 5 pode. Então vai sair e perde o expoente 2. Então vai ficar 5 raiz de 3. Então a raiz de 75, na forma simplificada, é igual a 5 raiz de 3. Tá bom? Então isso que nós fizemos, nós acabamos de encontrar o raio. Ok? Então o meu raio, a resposta aqui da primeira pergunta dessa nossa questão, que é o raio, é igual, R é igual a 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 o quê? A questão não informou aqui nenhum tipo de unidade, mas você poderia colocar o C, que é unidade de comprimento. Mas se não está informando nada, você pode deixar do jeito que está, tá bom? Então vai ficar aqui raio igual a 5 raiz de 3. Beleza, nós acabamos de encontrar a primeira resposta do que o nosso exemplo está pedindo, beleza? Que era o raio. E agora, professor, como é que eu vou achar o centro? Vejam só, para encontrar o centro, basta eu fazer um comparativo com a minha equação reduzida da circunferência. Vejam só, eu tenho um x aqui, x menos xc. Opa, mas aqui eu tenho mais xc, que nesse caso seria o mais 1. Como é que está acontecendo isso aqui? Então só pode ser uma coisa desse tipo aqui, ó, x menos, se tem mais 1, é porque ficou o quê? Ó? Aqui era menos 1. Lembra lá do nosso exemplo anterior? Aí então ficou x menos menos 1, que dá x mais 1. Então quer dizer que o xc, nesse nosso exemplo aqui, é igual a menos 1. Então aqui, ó, c, o nosso xc vale menos 1, vírgula. Agora nós precisamos encontrar quem é o nosso yc. Opa, mas o nosso yc já está aqui de cara, né? Ó, porque é y menos yc. Y, tá vendo aqui, ó, menos yc. Nesse caso, basta eu pegar o próprio número 2 e colocar aqui, tá certo? Ó? Então, gente, resumidamente, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, o número que estiver acompanhando o x aqui e o y, basta você pegar um inverso e você vai conseguir encontrar o xc e o yc, ou seja, as coordenadas do nosso centro. Aqui nós tínhamos mais 1, veio para cá menos 1. Aqui nós tínhamos menos 2, veio para cá 2, tá certo? Basta você comparar aqui com a nossa equação reduzida que você vai ver que fica bem simples de encontrar. Mas seguindo essa dica de pegar um inverso, você não tem como errar as coordenadas do centro quando você tiver a equação reduzida. E assim, gente, nós finalizamos mais uma aula de geometria analítica, beleza? Qualquer dúvida, põe aí nos comentários. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!